Se ajoelharem diante de imagens não é idolatria? Não! Essa pessoa faz essa pergunta a essa jovem e ela diz que ajoelhar-se diante de imagens não é idolatria, mas a verdade é que é idolatria. Porém, os católicos não querem aceitar isso. Perante a Bíblia, nós não devemos se prostrar diante de ninguém, nem mesmo diante dos anjos. Quando você se prostra diante de algo ou de alguém, você está prestando culto, homenagem, você está honrando como Deus. Todo joelho deve se dobrar apenas diante do Senhor. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 4, fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Não é isso? Onde ele passou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. Na terceira e última tentação do diabo, o diabo pediu a Jesus que se prostrasse diante dele para o adorar. Fazendo isso, o diabo concederia a ele todos os bens, a glória do mundo, as riquezas, as mulheres, a fama. Porém, veja a resposta de Jesus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei se prostrando me adorares. Ou seja, se você se ajoelhar diante de mim. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ou seja, quando você se ajoelha diante de alguém, você está servindo, você está adorando aquela pessoa. Você está dividindo a glória de Deus. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia também fala lá em Atos, capítulo 10, versículo 25 e 26, o seguinte: e aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Ou seja, Cornélio se prostrou, se ajoelhou diante de Pedro. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. O católico religioso, ele se prostra diante de uma imagem, da qual ele diz representar Pedro, João, Paulo. Ele está se prostrando diante de algo que representa alguém que era como nós, que era homem assim como nós, sujeito às mesmas paixões. Pedro, aqui estando vivo, ele não recebeu a adoração por parte de Cornélio. Atos capítulo 14, quando Barnabé e Paulo pregavam o Evangelho, pregavam a Cristo, chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo eles chamavam de Mercúrio, ídolos pagãos que eram venerados e adorados aqui pelos ímpios, pelos gentios nessa época. Então, quando Paulo ficou sabendo disso, que eles estavam querendo sacrificar em homenagem a eles, Paulo disse: varões, porque fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles há. Ou seja, Paulo está dizendo: vocês devem parar com isso, de querer oferecer sacrifício a ídolos, a deuses pagãos. Nós somos homens sujeitos às mesmas paixões que vocês. Nós não merecemos honra, nós não merecemos sacrifícios, nós não merecemos culto. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Deus não divide a sua glória com ninguém, está escrito no profeta Isaías. Apocalipse capítulo 19, versículo 10 está escrito o seguinte: e lancei-me aos pés para o adorar, mas ele disse: olha, não faças tal, sou teu servo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. João aqui queria se prostrar diante de um anjo. Nem mesmo diante de um anjo nós devemos se prostrar, ainda que apareça um anjo de Deus e venha e apareça diante de nós, nós não devemos se prostrar diante dele, prestar culto, homenagem a ele. Porque são conservos nossos, diz aqui o texto, e de nossos irmãos. Ou seja, nem mesmo os anjos merecem honra, adoração, culto, homenagem. Somente o Senhor Jesus. Então, prostrar-se, se ajoelhar diante de um ídolo, diante de algo feito pela mão humana, você está adorando, prestando culto, você está prestando homenagem àquilo que é feito pela mão humana, àquilo que é corruptível, àqueles que não criaram os céus e a terra. O anjo de Deus disse aqui a João: olha, não faças tal coisa, adora a Deus. Ou seja, se ajoelhe, se prostre apenas diante daquele que criou os céus e a terra. Apocalipse 22:8.
Mais uma vez aqui, João, ele se prostra diante do anjo após o anjo ter dado todas essas revelações a ele na ilha de Patmos. Então veja o que é que João fez. Veja qual foi a resposta do anjo. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me, olha, o anjo disse a João, olha, não faças tal. Mais uma vez o anjo repreende João por esse comportamento da parte de João de querer se ajoelhar diante dele. Porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Então ele diz, adora a Deus. Só podemos adorar se prostrar diante de Deus. Todos que fizeram isso na Bíblia foram repreendidos, foram exortados que não fizessem isso. Porque isso é um tipo de adoração, é uma honra, é um culto, é uma homenagem àquele que não criou os céus e a terra. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então se ajoelhar diante de um ídolo, diante de uma estátua, seja lá do que for, até de uma pessoa, mesmo os discípulos aqui estando vivos, não aceitaram qualquer tipo de honra, qualquer tipo de adoração. Então quando o noivo vai pedir a noiva em casamento, ele tá adorando ela? Mas isso, ele tá colocando ela no lugar de Deus ou tá simplesmente honrando por ser alguém importante pra ele? Quero dar um exemplo aqui de um noivo quando vai se casar com a noiva e ele se ajoelha diante dela para lhe pedir em casamento. Sendo que isso é algo da terra, nós temos que entender que isso não foi algo que Deus ordenou, que Deus mandou que fizesse. Os homens que criaram esse costume, essa tradição de se ajoelhar diante da moça, da noiva, para lhe pedir em casamento. Mas isso não é algo que Deus mandou que o homem fizesse. Os homens que fizeram isso. E quer saber? Nem é certo. Porque só podemos se ajoelhar diante de Deus. Os nossos joelhos só podem se dobrar diante daquele que criou os céus e a terra. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que negaram a adoração, se prostrar diante da estátua que Nabucodonosor levantou? E foram lançados na fornalha de fogo ardente, e Deus os livrou, pois eles não adoraram, não se prostraram diante de nenhum ídolo. Assim nós também devemos fazer. Então usar essa comparação de um noivo se ajoelhar diante da noiva para lhe pedir em casamento, comparando com a Bíblia, não tem cabimento. Quando eu me ajoelho diante de uma imagem, não é para adorar. Aqui ela diz que quando os católicos se dobram diante de uma imagem, não é para adorar. É sim. É para adorar, porque quando você pega uma imagem de escultura feita pelas mãos humanas, seja de madeira, de plástico, de borracha, de gesso, coloca no seu quarto ou na igreja, no altar, e você se prostra diante dela, ajoelha e pede e lhe dirige a oração, louvores, procissões, culto, até beijam, colocam fitas, fazem promessas. Isso não é adoração? Então o que é adoração? Isso é adoração sim. Só não enxerga isso quem não quer ver. Tudo isso que é feito ao ídolo é adoração. Apenas um ato de respeito a alguém que foi muito importante. Importante? Paulo, os discípulos, os apóstolos eram importantes. Eles estavam pregando a graça de Cristo, levando a mensagem do reino, expulsando o demônio, curando enfermidades, fazendo maravilhas. Quando receberam o Espírito Santo, mas eles não receberam, eles não aceitaram qualquer tipo de honra, de sacrifício a eles. É o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, onde nós lemos no início. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazem tais coisas? Eles eram importantes, os discípulos, os apóstolos, responsáveis por trazer a graça de Cristo, o Evangelho. Curaram, expulsaram demônios, fizeram maravilhas, eram servos do Deus Altíssimo, cheios do Espírito Santo. Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades, ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles.
santos foram pessoas como eu e você, mas que fizeram a diferença nesse mundo com sua vida, com suas obras e com a sua fé. Nós sabemos muito bem que Paulo, Pedro, os discípulos, apóstolos, os profetas, eles fizeram a diferença. Eles foram homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Mas isso não significa, mas isso não justifica que nós devemos prostrar-se diante deles, diante de estátuas, diante de figuras feitas representando eles. Isso não justifica. Se em vida eles não aceitaram qualquer tipo de culto, de sacrifício, como aqui em Atos dos Apóstolos, eles queriam sacrificar em homenagem, em honra a Paulo e a Barnabé, como é que nós vamos fazer isso hoje? Quanto mais eles depois de mortos, eles estão dormindo. Eles não ressuscitaram, irão ressuscitar no último dia, na vinda de Cristo. Eles não podem interceder por nós, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Maria, e nenhum dos apóstolos e profetas. Só há um intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. A nossa oração, nosso culto, homenagem, louvor, a nossa oração deve ser dirigida apenas a Jesus Cristo, aquele que criou os céus e a terra. Tá certo? Respeito a posição dessa jovem, respeito o seu pensamento, mas isto não está certo. Isso não está de acordo com as Escrituras. São tradições criadas pela própria Igreja Católica, mas que não têm base bíblica. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, que Deus te ajude. Espero ter te ajudado com isso, tá certo? Não estou aqui para criticar, não estou aqui para ofender a ninguém, apenas estou colocando a posição, apenas estou colocando as palavras delas com as Escrituras, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Apenas estou mostrando que a sua maneira de pensar, suas palavras não estão de acordo com o texto bíblico. E nós só podemos ficar com as Escrituras. Paulo disse que se até um anjo de Deus vier aí trouxer outro evangelho, outro ensinamento, outra doutrina, além do que está posto, seja anátema, isto é, maldito. Deus abençoe.